Noite, meus amores do TikToker. Hoje, dia 24 de agosto de 2022, nós vamos iniciar a nossa entrevista número 101. Então, você que gosta de um bom papo, não pode perder esse projeto na Janela com o Léo, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, aqui no TikTok. E você que tem YouTube, né? Não pode deixar de conferir as outras entrevistas. Essa já é a número 101. As 100 entrevistas já estão lá disponíveis no canal. Novas pessoas, novas ideias. E você pode estar acessando no link aqui no meu perfil do TikTok, tá bom? Estamos iniciando agora a nossa live de número 101. Vou só compartilhar aqui com alguns colegas e volto de novo para falar com vocês. Compartilhe você também, se você gosta de um bom papo, que é já que a gente se vê. Hoje a gente vai falar sobre colorismo. E quem vai ser a nossa entrevistada é Bia Bueno. E a gente vai se ver daqui a pouquinho. Até já! Eu disse que ia voltar logo e voltei. Para você que não me conhece, o meu nome é Leomário Muniz e eu faço entrevistas aqui no TikTok, sempre contra o preconceito e contra a discriminação, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, certo? Essa já é a entrevista de número 101. E você não pode perder. Daqui para frente, chama aí a galera que gosta de uma boa conversa, que gosta de um bom papo. E hoje nós vamos entrevistar. Boa noite, chefe Walton. A gente vai entrevistar a nossa queridíssima Beatriz Bueno Avelino, que você pode estar seguindo ela em todas as redes sociais com este mesmo nome, tanto aqui no TikTok quanto nas outras redes também, tá? Você que não me conhece, meu nome é Léo Mário, eu sou professor da rede pública de uma cidade do interior do Ceará e também sou diretor de um grupo de teatro chamado Caras e Bocas Companhia Teatral de Heriotá. A gente iniciou esse projeto na Janela com o Léo já em fevereiro do ano passado e nós já estamos completando, né? Já estamos chegando na nossa entrevista de número 101. A entrevista de número 100, a gente fez aí uma entrevista com uma live especial, que não foi na quarta-feira, foi no domingo, que foi uma entrevista falando sobre o entrevistador, falando sobre a minha vida. Então, a última entrevista que está lá no canal Novas Pessoas, Novas Ideias, é a entrevista que fala sobre mim. Se você quiser assistir, é só dar um pulinho lá. Que Maria Bethânia Rocha. Abraço para você, Maria Bethânia. Chama aí os amigos, chama aí o pessoal que gosta de um bom papo, que a gente está iniciando nossa live. Minha convidada já está por aqui. É só entrar. Bia! Tudo bom, meu amor? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver, aguardar um pouquinho para o pessoal ir chegando. Como foi seu dia? Foi tudo em paz? Eu tava bem feliz pro nosso encontro. Eu nunca fiz live no TikTok. Eu tô vendo aqui, eu tô pequena. Dá pra colocar esse meu embaixo? Dá para colocar o quê? Você em cima e eu embaixo, sabe? Não, dá para fazer assim. Nossa, você tá Mudou super. aí? Você tá aparecendo. Mudou, mas você tá aparecendo super pequeno pra mim.
Tá parecendo um monte de negócio vazio. É porque essas partes vazias aí são espaços para poder entrar outras pessoas. Tá Entendi. entendendo? Aí eles dizem. Quando, eu não sei nem por que é que eles deixaram esse formato, que deveria deixar as duas pessoas grandes, né? E quando fosse entrando É, mais, aí encolhendo. Eu não sei por que é que eles deixaram esse formato. Antes não era assim. Mas. é isso. Ai, tá aqui, eu Ah, consegui. Eu não agora sim. sabia. É isso Agora que eu tô sim. querendo, Brasil. Bem melhor. Agora ficou melhor. Eu não sabia. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu tô mexendo aqui, porque eu não sabia dessa possibilidade. Eu tava achando estranho ficar só pequenininho. Que bom que você colocou assim. Eu já chego pra olhar. Você já mexeu aí, já encontrou. Já achei, já achei. A outra entrevista ficou pequenininho, a última que eu fiz, porque eles mudaram esse Loud agora. E, e eu não sabia dessa possibilidade de deixar grande, só com aqueles espaços enormes. Vamos ver se o pessoal, vamos compartilhando, vocês que estão chegando, o Ícaro Souza, que está por aqui também, Lili, 4014. Vamos compartilhando a live para a gente ter um bate-papo bem legal. Mas você que for perder a nossa conversa hoje, poderá acessar logo mais no YouTube, no canal Novas Pessoas, Novas Ideias, a entrevista completa para você saber um pouco mais sobre isso. Até porque vai ser muito interessante, gente, que vocês sabem que a gente fala sobre a vida do entrevistado. Mas mais ainda do que isso, é o que ele traz de bagagem sobre a vida dele. Então, a Bia, ela tem uma experiência e um estudo muito bacana sobre a questão do colorismo. É sobre isso que ela fala nas redes sociais dela. Então, eu acho que é muito interessante a gente se informar, a gente se inteirar, a gente pesquisar, a gente ouvir e a gente passar a entender como é, né, essas questões de pessoas que acabam sofrendo preconceito ou discriminação e muitas vezes atingida por pessoas da sua mesma comunidade. Como a gente já teve entrevista aqui no TikTok falando sobre sexualidade, que na grande maioria das vezes a gente encontra, né, as pessoas sempre relatam, né, de pessoas LGBTQIAPN+, que sofrem preconceitos pelas pessoas da própria comunidade. Então é muito interessante a gente estar aberto ao diálogo, né, estar aberto a essas conversas, para a gente não passar aí por esse constrangimento ou não constrangir outras pessoas simplesmente por uma questão de falta de respeito e de conhecimento. Né? Então a gente tem que buscar sempre mais e mais. Esse é o nosso objetivo aqui no nosso quadro. E a gente vai iniciando o nosso bate-papo com a Bia, para vocês irem conhecendo ela cada vez mais. E tem algumas coisinhas diferentes. Já passamos da entrevista número 100 e a gente vai criando algumas estratégias diferentes para os nossos quadros. E a gente não vai mais seguir as nossas entrevistas de uma forma cronológica, desde quando a Bia nasceu até os dias de hoje. Na realidade, vai ser embaralhado todas essas perguntas que eu construí e a gente vai ver no monitor qual é o assunto em que a gente vai falar. E eu vou pedir, já de antemão, agradecer a Bia e pedir para ela dar suas considerações iniciais, né, dar aí o seu boa noite mais oficial para o pessoal. Já são 20 horas e a gente vai iniciar esse bate-papo com ela, mas eu não poderia começar esse bate-papo sem deixar, né, a sua fala inicial aí de falar com o pessoal e se sentir abraçada por todos nós nesse momento e gratidão por você estar compartilhando um pouco da sua história com a gente. Obrigada, Léo. Primeiro eu queria agradecer por esse convite, né? Faz muito tempo que você me fez. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito grata, porque eu vi que você faz esse quadro de uma forma organizada, né? Eu achei muito legal a proposta.
Então, quero parabenizar você, primeiro, pela iniciativa, né, de trazer as pessoas aqui para colocarem a própria voz. E vou me apresentar. Sou Beatriz Bueno, eu tenho 24 anos. Eu sou estudante de curso de produção cultural da UF e nesse curso eu desenvolvo uma pesquisa sobre identidades multirraciais. Né? Eu produzo conteúdo sobre isso atualmente no Instagram e aqui no TikTok. E o diferencial do meu conteúdo é que eu falo de questões raciais por um viés mestiço. Então, dentro do meu trabalho, eu defendo que o movimento racial brasileiro ele não pode ser só o movimento negro. Ele tem que ser o movimento racial brasileiro e dentro desse movimento a gente precisa incluir pessoas indígenas, pessoas negras e pessoas mestiças desses grupos. Né? Então, é isso que eu defendo. E como atualmente existe, que alguns de vocês estão assistindo, até o Léo já devem ter tido esse contato, essa nova, é nova porque ficou popular recentemente com a internet, essa nova tentativa de implementação de um modelo binário de identificação no Brasil. Então as pessoas começaram a falar que não existe pardo, que não existe mestiço, isso é algo recente, né? É como se o meu conteúdo ele trouxesse um viés diferente para olhar para essas questões. Então, dentro do meu estudo, dentro do que eu defendo, do meu conteúdo, existem pardos, existem mestiços, e é por esse viés que a gente olha a raça. E é disso que a gente vai falar hoje, gente. Muito bem. Então eu vou mudar aqui a minha tela, vou girar aqui para o computador e vocês estão vendo aqui umas cartinhas, né? E essas cartinhas elas vão desvirar e elas vão parar aqui com a temática que a gente vai falar agora. Vamos ver qual é o assunto que a gente vai abordar. Primeiro, mudança de escola. Houve um período em que a Bia teve uma mudança de escola. E a nossa pergunta é sobre isso. Bia, na sua adolescência, você mudou de escola. Você relatou que foi para uma escola mais branca, tinha mais gente branca ainda do que a primeira escola que você estudava. E mais racista, né? Infelizmente, consequentemente, afetando muito as suas relações sociais e excluindo você ainda mais. E tinha uma outra porémzinha, ainda tinha outra vírgulazinha. Nessa escola você era bolsista, então ainda vinha a questão também de discriminação econômica. Como foi essa questão nesta nova escola? Então, essa nova escola foi o ensino médio, né? Eu mudei em transição do fundamental para o médio, e é uma escola no centro de São Paulo, um colégio muito bem nomeado, né? Com ensino maravilhoso. E lá, por causa disso, né, por ser uma escola de alto padrão, tinha acesso de maior de pessoas brancas, né, porque a desigualdade racial no nosso país, ela é algo óbvio, evidente, e é só você observar nos ambientes. Então, a racialização que eu passei, por mais que já tivesse passado na minha vida muitos episódios, ela foi muito mais forte. Chegou num ponto de eu não ser convidada para festas, sendo que as amizades que eu tinha ali, que eram mais superficiais na época, eram convidadas, eu era a única que não era convidada. Me colocaram, teve uma gincana teatral, né? E eu gosto de teatro, conversei isso com você, né? Antes, que eu quis participar e me colocaram para fazer empregada doméstica e falavam que eu, eu lembro que as pessoas que escreveram o roteiro, né, e dirigiram a peça que a gente fez, que foi uma peça curta, assim, com poucas cenas, assim, não é nem peça sketch, que a gente fala, sketch. E aí eles falaram assim, você vai falar que é racismo a gente colocar como empregada, mas a realidade, ela precisa ser... Não, a arte precisa ser fiel à realidade. Então é por isso que a gente vai colocar você como empregada. E nessa época eu não tinha o tanto de conscientização racial, né, que eu tenho. Não tinha nem perto, eu tinha 14, 15 anos, hoje eu tenho 24, né, 10 anos atrás. E, e eu fui, fiz a empregada e fiz um papel ainda ridículo, assim, sabe? Foi realmente um momento bem triste. E foi só um detalhe, assim, mas foi dentro dessa escola também
que eu tive uma professora que orientou a gente em relação ao racismo, que era uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida antes. Então, tive uma professora de história ali que foi a minha primeira referência em começar a falar sobre assuntos raciais. Então, foi essa, esse. Tu vai segurar só um pouquinho aí o da professora de história, que a gente vai falar sobre que a Tá. gente vai falar sobre ela também. Um super Boa. beijo, Bebeto, para você. Seja bem-vindo, viu, meu querido? Boa noite para ti. É já já que eu queria que tu subisse um pouquinho aqui na janela, até te apresentar. Bebeto, Bia, Bebeto, tudo com B, né? A Bia está sendo minha entrevistada hoje. Ela vai falar mais sobre a questão do colorismo, né? Mais sobre essa questão das raças. E o Bebeto vai falar na próxima quarta-feira, a entrevista é com ele, e ele vai falar sobre a questão de religiões afro-brasileiras, né? Ele que é do Candomblé, e a gente vai falar um pouco sobre isso, o que é, né? Quais o que é que impulsionam tanto as pessoas a terem esse tipo de intolerância religiosa com as religiões de matriz africana, né? E a gente vai falar um pouco sobre a experiência dele dentro da religião. Tá, Bebeto? Espero você aí. E uma perguntinha para vocês da barra de rolagem, a primeira da noite é: quantos anos vocês acham que a Bia tem? É Kimbanda, desculpa, Bebeto. Kimbanda. Tem umas diferenças bem fortes entre umas, né, e outras. As principais que a gente escuta é a questão a Umbanda, é o Candomblé e a Kimbanda. Então, a gente vai falar sobre Kimbanda, desculpa, Bebeto, na próxima quarta-feira. Você acha que ela tem 23? Não. Mas foi perto, Bebeto, foi perto. Quantos anos a Bia tem? Bora nós, da barra de rolagem. Quantos anos vocês acham que a Bia, essa que está aqui do meu lado, tem? Vocês que estão chegando agora, vocês estão entrando aqui num projeto chamado Na Janela com o Léo, em que toda quarta, a partir das 20 horas, a gente faz entrevista contra o preconceito e a discriminação nas suas mais variadas vertentes, tá? Quantos anos vocês acham que a Bia tem? Hoje vocês estão mais lentos. Eu vou acelerar minha conversa com a Bia, porque senão vocês vão. Hoje vocês estão dormindo. Eu vou perguntar aos meus seguidores o que foi que aconteceu com eles hoje. Que hoje eles estão dormindo. Tiveram uma quarta-feira cansativa. Então vamos lá. A Bia tem 24 aninhos, tá? E eu me surpreendi quando a Bia falou a idade dela, porque até pelos vídeos, não pela aparência, né? Que ela até às vezes parece mais nova, como o Bebeto até colocou aí 23. Mas pela questão da eloquência dela, da forma como ela fala, a gente tem a impressão que a Bia tem um pouco mais de idade. Vamos aqui para a nossa próxima temática, Bia. Falamos sobre mudança de escola e agora vamos falar sobre racismo. Vamos falar sobre racismo. E a pergunta sobre racismo, a de número 8, é a seguinte. Bia, você começou a ler artigos e livros na internet e um dia, há mais ou menos aos seus 17 anos, você, em um grupo de movimento negro que fazia parte, começou a receber haters dizendo que você era branca, que se fingia ser negra. E isso mexeu demais com você, você considerou uma violência muito pesada, pois você já entendia um pouco sobre o que era racismo. Como foi esse episódio? Então, quando isso aconteceu, eu tive duas ondas disso, né? Então, isso aconteceu, foi a primeira vez que as pessoas começaram a me questionar, falando que eu era branca. E depois, mais tarde, na faculdade, teve um episódio similar, em que eu voltei a me autodeclarar como parda e as pessoas vieram como uma forma de tentar me silenciar, falar que eu era branca. E dessas duas vezes, assim, eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje de que isso seria
um episódio de racismo que só acontece especificamente com pessoas mestiças, né? Com pessoas pardas, que essas pessoas, elas podem experienciar o racismo vindo de pessoas brancas, né? O racismo tradicional que a gente conhece. E elas também podem experienciar esse racismo que pode vir, não importa a raça da outra pessoa, mas que é baseado em negar a identidade e negar qualquer tipo de afirmação que uma pessoa mestiça faça em relação a ter sofrido racismo, né? Então, isso é um, isso é um fato, né, social que muitas pessoas têm passado nos últimos tempos, que não tem estudo, que não foi escrito, que não está ainda nos livros, né, que eu vou escrever. Porque a gente tem no senso comum no Brasil que o racismo é só aquele racismo contra os negros, às vezes contra o indígena, e a gente não tem ainda o conteúdo acadêmico, né, bem produzido, bem estruturado sobre como o racismo afeta as pessoas mestiças, né? E só há uns 2 anos que eu consegui ter esse insight, essa clareza de que aquilo que eu estava passando era um episódio de racialização, que era diferente do que as pessoas pretas passam, né? Mas que era muito relevante, que eu precisava dar atenção, porque socialmente influenciou muito a minha experiência, influencia muito a experiência de outras pessoas mistas, e psicologicamente também, né? Deixa essa, essa memória, né? Igual o racismo deixa nas pessoas pretas, assim, o racismo comum que a gente conhece, né? Fez sentido o que eu falei? Deu para entender? Sim, sim. Boa noite, Carolzinha. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É isso aí. Boa noite, Carol. A Carol é uma mulher trans, já foi entrevistada por mim aqui também. E aí, esse pessoal que é entrevistado geralmente acaba aparecendo por aqui, que a gente acaba criando esse laço bem gostoso. Laila, boa noite para você também. Beijão. E eu tenho uma próxima pergunta para vocês, que é: quanto vocês acham que a Bia tem de altura? Hoje nós estamos falando principalmente sobre a questão de colorismo, embora que a gente fique sabendo um pouco sobre os detalhes da vida da Bia, tá? Oi, gato, sejam bem-vindos, olha aí. Muito bem, dona Carol. Quanto de altura vocês acham que a Bia tem? A Laila agora chegou, então eu creio que vai ser um turbilhão aqui de tentativas. 1,68, não, Carol. Chuta outro número. Quanto a Bia tem de altura? 1,55, não. 1,56, não. 1,50. Aí, ó. Começou. Começou, ó. Ela não parece, mas é mais alta. Olha as dicas aí. 1,59, não. 1,60, não. 1,59, não. Mais alto. 1,61, não. Laila, começou de novo, Laila. 1,72, não. Mais baixo. 1,64, não. Mais alto. Olha, vão se bater aí, Laila e Carol. Chegou as duas no ringue, ó. 1,66 não. 1,70, Carol. A Carol acaba de acertar. Viu, Laila? Eu disse que era mais alto. Tu foi na tentativa dos números baixos, aí acabou se perdendo. Vamos agora para mais uma cartinha da história de vida da Bia e vamos ver qual é a nossa próxima temática. A nossa próxima temática é, infância. Vamos ver um pouco como foi a questão de infância da Bia. E a pergunta, Bia, é a seguinte: você é a segunda filha de 3 irmãs, os seus pais são casados até hoje, você lembra muito da sua mãe um pouco ausente, o pai um pouco mais presente, brincando com vocês. E você me relatou que é muito próximo das suas, sempre foi muito próximo das suas tias, desde criança até agora. Inclusive, eu acho que você está na casa de uma delas, tem essa ligação bem forte, né? Mas você também falou que durante essa parte de infância e começo de adolescência, até para a gente entender quando a gente for falar da tua pré-adolescência, você acabou falando que os seus pais eram um pouco permissivos, um pouco ausentes e até discutiam
né, um pouco um com o outro. Como é que você vê essa questão da sua infância que colabora, de certa forma, para a mulher que você é hoje? Ah, eu vejo que eu sempre me virei muito. Então eu sempre, como meus pais, eles eram muito permissivos e tal, eu tinha que me virar em tudo, assim, né? Eu tinha que me virar e Léo enrola os caras. Tu tá entendendo, né? O que é que elas estão pedindo? Elas estão pedindo, eu estou fazendo aqui também. Eu tinha que me virar, então, desde muito cedo eu sempre me virei, sempre fiz tudo e também eu tinha uma coisa de querer muito chamar atenção, assim, a atenção que eu não tinha em casa, eu queria chamar atenção, eu queria ser vista, né? Porque eu não me sentia vista. E isso fez eu acabei me tornando uma pessoa extrovertida, acabei indo pro teatro, acabei hoje eu trabalho com comunicação, né? Então eu me comunico muito bem. E isso acendeu em mim uma coisa de que tudo que eu desenvolvo de pensamento, de nova conexão que eu faço, eu quero transmitir, eu quero colocar no mundo, né? Então, isso fez parte de como a minha infância aconteceu, assim. Acho que é isso, assim, de coisas boas é isso. Muito bem. A pergunta para vocês da barra de rolagem, bora lá, Carol versus Laila. Qual o peso da Bia? Quanto vocês acham que ela pesa? Elas viram tu fazendo os castinhos aí ficaram brincando comigo que era para mim também fazer o meu. Tu viu aí, né? A abertura. Aí eu comecei aqui também a fazer os meus castinhos para ficar bem ajeitadinho para você. Uhum. Posso fazer uma pergunta? Faz sim, Carol. Antes de você fazer a sua. Posso sim. Para vocês da barra de rolagem é o peso da Bia, tá bom? Mas pode fazer uma pergunta, Carol, se você quiser. Fique à vontade. 68, não. Ela é alta, considerado assim, na média, né, para o brasileiro, mas no peso é baixo. É em forma, é fitness. A Bia é fitness. Pode fazer, Carol, pergunta. Vai lá, Laila. Qual o peso da Bia? R$ 50. Ana Laila, olha, não precisou você falar muito dessa vez. Você foi em cheio na Que primeira. doideira! 50, Laila. Ela continua, ó. Quando ela começa a dar a opinião dela, ela vai. 50, 51, 52, até achar a, a resposta correta. Qual é a pergunta, Carolzinha? Vamos ver aqui nas cartas qual é a nossa próxima temática. E a nossa próxima temática é uou, produção cultural. Procult. E ela até já falou um pouco sobre isso, né? Mas é a pergunta de número 9 e é a seguinte. Bia, você está fazendo um curso de produção cultural, você começou a pesquisar mais acerradamente sobre raças, e na universidade você era excluída do movimento negro. Você ficou muito magoada, teve até um passeio da faculdade para ir em um quilombo, e que você recebeu um comentário do tipo: o que é que ela está fazendo por aqui? Que ela é uma branca no meio de pretos. Isso foi em 2018. E aí você teve meio que uma crise, você chorou desesperadamente por conta disso. E como foi esse episódio? E o que é que você até repassa para as pessoas desses movimentos que têm outros colegas que estão ali por perto, que querem fazer parte, que querem entrar nessa luta e muitas vezes são excluídos? Então, esse episódio foi muito. Ai, é tanta coisa difícil que eu vivi em relação à raça que fez eu ir atrás de pesquisar isso. Mas esse foi um dia que eu tava com esse grupo de amigas minhas e eu senti de fazer uma observação ali, né? Falei, cara, quando eu tava no ensino médio, as minhas amigas eram todas brancas. Eu falei. E aqui na faculdade, eu consegui um grupo de amigas negras. Que bom que tem esse acesso, né? Porque as meninas, elas eram todas negras. Não tinha nenhuma menina, nem no meu tom, né? Parda, mestiça, assim. Eram todas negras, mais escuras mesmo. E
sem ambiguidade na aparência, né? Então, cabelo crespo e tal. E aí, uma das meninas que era minha amiga fez esse tipo de comentário, de tipo, como se eu fosse uma branca ali no meio. Eu nem lembro, como eu te falei, eu nem lembro exatamente o que ela falou. Eu só lembro da sensação interna. E eu não tinha, naquela época, coragem de me posicionar, de falar o que eu pensava, a partir do que eu estudava, porque eu já estudava em off. Então, eu tava com a minha namorada na época, que ela era uma mulher negra. E aí eu fui contando pra ela, uma hora eu comecei a chorar desesperadamente. Assim. Nossa, era uma dor tão horrível, assim, de não pertencimento, de exclusão, sabe, uma coisa horrível. Mas foi um dos episódios que me construiu, assim. Depois daquilo, depois daquilo, eu me entendi falando que eu era parda, né? Porque eu produzo conteúdo já tem bastante tempo. E aí as pessoas da escola da faculdade meteram a bomba em mim, assim, e eu apanhando, e eu segurando. Hoje em dia já não me afeta mais. Eu tenho muitas pessoas na universidade que apoiam o meu estudo, que compartilham as coisas que eu posto, né? Então é aquilo da gente manter a cabeça erguida e seguir. E quando você fala de se tem alguma coisa que eu comunico para os outros, assim, sempre que eu dou palestra, porque hoje eu trabalho no. Tá cortando a minha voz? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, Léo? Melhorou agora, Carol, quando eu tirei o fone. Foi por isso que eu tirei, que eu tô pensando que tá tendo alguma interferência. É porque pra mim com o fone fica melhor, que aí eu escuto bem, mas no fone tava Mas falhando você um sabe o que pouquinho. você pode fazer? Você pode desligar o microfone quando eu estiver falando, assim, é uma ferramenta que a gente usa, sabe? Tem um microfonezinho aqui embaixo, aí liga, entendeu? É porque no do administrador não tem. Nossa, que coisa estranha. Mas enfim, eu sempre falo para as pessoas não apontarem a raça de outras, né? Se de alguma forma elas tem alguma pessoa que tá, eu sou negra, eu sou parda, eu sou qualquer coisa, para elas ouvirem. Por que a pessoa se autodeclara daquele jeito, né? E nunca, em hipótese alguma, apontar a raça do outro. Assim. Essa é a forma como eu lido com as coisas dentro do estudo, na minha vida, né? E é o que eu acredito que pode trazer uma harmonia maior pra gente como população racializada para poder debater sobre isso. Porque a gente está muito machucado e a gente quer que o outro pague pela nossa dor, né? E muitas vezes a gente acaba sendo violento com gente que já apanha de todos os lados. Assim. Então, é bem delicado esse tema, é um tema sensível. Muito bem. Vamos nós agora para o outra pergunta para vocês da barra de rolagem, que é, eu perguntei para a Bia se ela nascesse um animal irracional, que animal ela nasceria? O que foi que ela me respondeu? Vocês da barra de rolagem. Atenção, Laila, atenção, Carol. As duas combatentes da noite de hoje. Leopoldo Suíter, boa noite para você. Jorge Barbosa, Paulo Dornelles, Diná Rosa. Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Qual animal irracional a Bia gostaria de nascer? Isso, qual animal? Águia, não. Um gato? Uau, não. Cachorro? Não. Uma pantera? Não. Ela foi para um animal mais agressivo, viu? Leoa, não. Embora que seja selvagem, né? Todos que vocês estão colocando aí. Menos o gato e o cachorro. Vamos nós? Vixe, dica. A gente encontra esse animal mais em filmes
de faraós, filmes indianos. Esse animal adora uma flauta. Flávio Castilho, o bruxo. Abração para você, meu querido. Seja bem-vindo, tá? A gente já entrevistou também o Flávio. Ele falou um pouco sobre a bruxaria. Pantera, não. Rato, não. Cobra, olha aí. Eu vou aceitar o da Carol, porque senão vocês não vão acertar. Foi uma serpente que ela colocou, tá? Carolzinha acertou. Carol, a sua pergunta não subiu. Ah, lembrou do flautista? Não, da flauta que eu coloquei porque fica uma flautazinha, né? Tocando e elas ficam. Tá mal, Laila. Com as dicas ficou pior. Você é maravilhoso. Você que é, Flávio. Um super abração para você, meu amigo. Seja bem-vindo sempre, tá? Mudou aqui alguns quadros da entrevista, Flávio. Agora tá assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês que nós vamos agora para outra temática da vida da Bia. Vamos ver qual é. É a temática drogas. Vamos ver um pouco sobre esta temática na vida da Bia. E é a seguinte, Bia. Na juventude, você acabou me contando que você passou por uma época muito rebelde na sua vida e que você já usou quase todo tipo de droga, mas depois você parou. E você falou que tinha um agravante, porque você se mutilava. Foi na época também que você colocou alargador, coloriu o cabelo, e você me relatou que foi uma época da sua vida autodestrutiva. Você chegou até a depressão. Me conta um pouco sobre essa passagem da tua história. Bom, eu tive essa adolescência toda muito rebelde, né? Eu era emo, eu tive essa fase, assim. E eu não sei muito, né, como que isso se conecta diretamente com o tema de raça, assim. Mas foi isso, é o que você falou. Eu era uma adolescente, eu usava droga, bebia, e era isso, assim. E aí depois eu parei porque eu comecei a tomar consciência e eu parei cedo, assim. Eu comecei muito cedo. A primeira vez que eu bebi, eu vomitei de beber, foi com 11 anos. A primeira vez que eu fumei cigarro foi com 11 anos. A primeira vez que eu fumei maconha foi com 13. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, eu já tava tipo assim: Jesus, preciso me cuidar e tal. E aí eu mudei, assim, e fui mudando. De vez em quando eu ainda saía e tal. Mas eu fui mudando, assim, não tem nada muito, sabe? Foi só isso. A Carol tá perguntando o que é que lhe levou a isso. O que me levou a isso, eu tinha essa influência dentro da minha casa, da minha irmã mais velha, que gostava dessas coisas. Era o meu estilo, desde criança eu gostava, né, de rock and roll e dessas coisas. Era o meu estilo, eu sempre tive essa tendência. E O depois... áudio aqui do da Bia parou total. De você está normal? Oi? Fala aí, Bia. Oi? Bia, tá me escutando? Eu tô te escutando normal, você que tá me escutando? Hein? Vocês estão O me áudio escutando? cortou pra mim. Aqui tá normal. Oi? Tá me escutando? Aí, ó, pra Carol tá Você normal, tá ela tá normal. ouvindo. Nossa, é isso então. Bia, pois eu vou só te tirar aqui e colocar de novo para ver se volta para mim. Só um instantinho, por Tá favor. bom. Aquiles, suba. Oi, Bia. Oi. Ah, agora voltou.
Já estava assustado. Eu, meu Deus do céu, não estou mais escutando. Pronto. Voltamos. Então, agora, com vocês, a pergunta é... Eu perguntei para a Bia qual a cor preferida dela. O que foi que ela me respondeu? Qual a cor preferida da Bia? Bebeto, eu vou te convidar aqui para tu subir e falar rapidinho, convidar o pessoal para a tua entrevista na próxima quarta, tá? Porque você tinha saído e aí eu não tinha mais lhe visto aqui. E aí, se você tiver algum compromisso, qual a cor preferida da Bia? Essa foi a pergunta para vocês. Boa noite, Bebeto. Boa noite, tá me ouvindo? Tô sim. Azul, Laila, você acertou. E aí, Bebeto, pessoal? boa noite para ti. Vou te deixar esse momentinho para você convidar o pessoal para a live da próxima quarta-feira, que nós vamos falar sobre Quimbanda, né? Uma das raízes aí, uma das vertentes das religiões de matriz afro. E quem vai ser o nosso entrevistado é o Bebeto. Convida aí o pessoal, Bebeto. Bom, primeiramente, boa noite, Léo. Boa noite pra você que tá aqui em cima de mim. É, Bia. gente, então, dia 31, não é, Léo? Isso, Confere, dia 31, confere. pessoal, live sobre a Quimbanda, tá bom? Sobre tudo aquilo que envolve o contexto de magia, tá bom? Eu espero vocês no dia 31. Quero todo mundo lá para dar aquela força, para ver a live, para a gente dar aquela risada, aquela descontraída. Porque Léo me conhece, sabe como é que eu sou, né? O Léo já me acompanha já tem um tempo, sabe como que eu sou. Não gosto de Por nada que que tu parado, não, não gosto de por nada que que tu não tá monótono, aparecendo? né? A Bia querendo te ver e tu apareceu só por foto, por quê? Não, é porque eu tô aqui no quarto e eu tô no meu momento assim de recolhimento, entendeu, Léo? Entendi. Porque eu Eu já ia dizendo, tô no meio que estado vergonha mendigo. não é que ele faz live toda hora, quase 24 horas por dia. É que eu tô no meu estado de mendigo, Léo. Pois tá bom, Todo meu mundo tem lindão. seu estado mendigo. É verdade. Temos que ter, temos essa liberdade. Bom, Pois um mas é abração, meu isso. Eu querido. espero todo mundo no dia 31, tá bom? Espero todo mundo lá pra gente conversar, descontrair, passar informação para esse povo, né? É verdade. Conhecimento que nunca é demais, que a única coisa que a gente vai levar quando a gente morrer é conhecimento, né? Então, uma boa noite para todos vocês e uma ótima live, Léo. Beijo, Bebeto. Até a próxima Um semana. beijo. Até a próxima semana, não, né? Essa semana a gente vai estar Até. conversando. Próxima semana é só a live. Obrigadão por ter Isso. aparecido aqui, viu, meu querido? Beijão. Qualquer coisa, fica aí na barra de rolagem participando Beijão. com a gente, sabendo um pouquinho da história da Bia. Beijão. Voltamos aqui à Bia. Laila, foi você que acertou. A cor preferida da Bia é azul. Colocaram preto, né? Azul. Que foi mais colocado? Tinha travado, mas voltou, tá normal? Vamos para mais uma temática sobre a vida da Bia. E a temática agora é artes. Olha só, vamos falar de arte. Vamos falar de arte. Essa parte aí é algo que eu tô dentro. Vamos nós, e a parte de arte é a seguinte. Bia, você fez teatro do primeiro até o nono ano. Creio que tenha sido algum grupo da escola, você pode explicar um pouco para a gente. E eu acho que isso veio também essa questão de, de, de expandir mais, né, esse seu lado comunicativo, extrovertido. E você também começou a fazer circo. Conta aí essa história. Então, eu antes de ser pesquisadora, eu sou artista, sempre fui, desde criança. Eu fazia teatro, mas eu também sempre desenhei, eu sempre escrevi poesia, eu sempre gostei de cantar.
Então, várias artes, eu sempre tive sensibilidade artística, assim, né? E eu fiz teatro, como eu falei pra você, era na escola, tinha um professor de uma escola de teatro que ia lá na escola dar aula para os alunos, a gente participava, né? E eu apresentava sempre uma peça no final do ano, mas quando eu saí da escola, esse professor ele faliu, enfim, parou de dar aula lá nessa escola também. E aí eu comecei a fazer circo, então eu tenho essa conexão com as artes cênicas, né? E o circo, para mim, ele foi até mais impactante na minha vida do que o teatro, porque o circo é puxado, né? O circo que eu faço, que eu falo é acrobacia aérea, que eu faço até hoje, né? Que é tecido acrobático, a lira e o trapézio. E o fato de ser um exercício físico puxado começou a me ajudar também com a ansiedade, porque eu tinha muito problema com ansiedade, né? E então eu me encontrei demais, assim. E até hoje eu faço. Eu fiquei um tempo sem fazer, porque eu fiquei doente na pandemia. E aí eu não podia fazer exercício físico. Só que eu voltei esse ano, assim, depois que eu tive alta. E é a coisa mais maravilhosa que eu mais amo fazer na minha vida, assim, é fazer tecido. Mentira, eu amo fazer várias coisas. Mas uma das que eu mais amo é fazer tecido, mas em relação às artes eu também. Eu ainda escrevo poesia, eu ainda desenho, mas aí são uma coisas mais pessoais, assim, que eu mantenho pra mim. A Carol está perguntando aqui qual a arte mais viva que você fez. Creio que pela sua resposta é o circo, né? É o circo, com certeza, assim. É uma coisa, nossa, maravilhosa, assim. Amo muito. Muito bem. E a próxima pergunta para vocês da barra de rolagem é a seguinte: eu perguntei para a Bia qual o prato preferido dela. O que foi que ela me respondeu? Vocês da barra de rolagem, qual o prato preferido da Bia? Estamos aqui com 1.1K de curtida. Curtam aí a live para a gente poder ser jogada aí para mais pessoas estarem curtindo, tá? Mas você que está entrando agora, que quiser ver desde o comecinho, essa entrevista também vai estar no YouTube no canal Novas Pessoas, Novas Ideias, que tem o link no meu perfil aqui do TikTok, tá? Qual é o prato preferido da Bia? Qual vocês acham que é? Pizza? Não é pizza. Não é culinária brasileira, hein? A pizza é italiana, mas tem muita pitada do Brasil também, né? Acho que surgiu inúmeros sabores aqui, diferentes. Mas não é brasileira, mas bem simples de sushi. Pronto. Laila. Ela diz existe, aí acerta. Laila. Vamos agora para mais um momento da vida da Bia. E a temática agora será tchan, 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 religiosidade. Vamos saber um pouco sobre religiosidade na história de vida da Bia, que é o seguinte. Bia, hoje você é um bandista. Você me disse que acredita em tudo, gosta de tudo, mas antes você era ateia. E aí foi que você teve um despertar espiritual. E aí você passou a pesquisar também sobre vários tipos de religiões. E através de um amigo, depois de um namoro de uma pessoa umbandista, você começou a ir em terreiros, se descobriu médio. E em 2017 você começou a ter uma experiência de conexão telepática, começou a estudar também sobre isso através da sua sensibilidade. Como foi essa questão de mudança, de não acreditar em nada a passar a acreditar em tudo? Nossa, primeiro que eu sou sempre assim, eu sou muito extrema com tudo. Ou tô num lado, ou tô. Isso é uma coisa muito minha, assim, né, que eu tenho. E essa questão da religiosidade, eu fui ateia, principalmente durante a infância ali, né? E aí, quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a fazer trilha.
na natureza, assim, e perceber que na natureza tinha uma energia inominável ali. Só senti que algo em mim tinha mudado, eu sentia que aquela energia ali influenciava em mim. Então, aos poucos eu já fui aprendendo atrás da coisa de energia, mas foi muito aos poucos. E aí só quando eu tive essa experiência meio telepática que eu te contei, que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a me abrir, mas eu era muito desconfiada. Foram meses, anos, até eu realmente me colocar como uma pessoa que, olha, eu acredito nisso, olha, eu acredito nisso, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, eu acredito em extraterrestre, eu acredito. Então foi aos poucos, eu fui indo, e aí depois que a gente ficava, eu acreditava nessas coisas. Aí eu me abri para Umbanda e me apaixonei pela Umbanda, e hoje em dia é onde eu me sinto mais em casa em questão de religião. É isso. Muito bem. E para vocês da barra de rolagem, eu perguntei para a Bia qual o estilo musical favorito dela. O que foi que ela me respondeu? Essa eu quero ver. Qual o estilo musical preferido da Bia? A Ana Laila está dizendo que é Bert da Bia. Conhece ela intimamente. Laila. Ela Muito tá bem. acertando. Olha aí. Você é tão amiga dela que errou no rock e acertou no MPB. Eu vou aceitar o MPB, porque a Bia acabou dizendo que ela gosta de músicas brasileiras, né? E aí fica o MPB. Eu gosto O de rock rock só também. foi, o rock só foi para disfarçar, foi o Laila. Ou era porque tu não sabia se ela tinha dito rock ou MPB, né? São tão amigos que ficou aí na dúvida de qual dos dois, mas ela colocou os dois. Vamos para mais uma passagem da vida da Bia, e a temática é sexualidade. Em sexualidade, Bia, você disse que você é bissexual, você já teve 4 namoros, que você considera 2 com homem e 2 com mulheres. E a pergunta é: foi tranquilo essa descoberta do mundo da sexualidade? Porque geralmente é um pouco traumática para as pessoas, porque elas tentam esconder, elas tentam não se aceitar. Para você, foi simples ou não? Foi turbulento? Não foi simples, também não foi muito, assim, não é o trauma da minha vida, mas eu tenho uma questão não com o fato de eu, por exemplo, gostar de mulheres, assim, eu tenho uma questão com a bissexualidade em si, e até hoje eu ainda carrego um pouco isso, porque eu tenho algo inconsciente que eu tô trabalhando de que eu tenho que escolher um lado, assim, né? Então, eu tenho fases, eu sou uma pessoa, porque cada pessoa bissexual vai se comportar de uma forma, vai sentir de uma forma, né? É muito diferente, é muito vasto esse universo. E eu tenho fases que eu tô mais inclinada a me relacionar com mulheres, e eu tenho fases que eu estou mais inclinada a me relacionar com homens, tem fases que é os dois. Mas quando eu tô em uma fase mais inclinada para mulheres, eu já passei por isso algumas vezes, ao invés de eu simplesmente aceitar, eu acabo passando por questionamentos de, nossa, será que eu sou lésbica? Não, eu acho que eu sou lésbica mesmo, porque eu não tô nesse momento me interessando por nenhum homem, então eu acho que com certeza eu sou lésbica. E eu fico nisso, assim. E aí, quando eu tô em uma fase que eu tô mais me relacionando com homens, mais interessada em homens, porque varia, aí eu fico, ai, será que eu sou hétero? Não, eu acho que eu sou hétero. Então, por mais que eu reflita muito sobre isso, e já tenha essa compreensão dessa não aceitação, né, da bissexualidade, que é um problema que a gente tem socialmente, as pessoas não aceitam bissexuais, elas acham que não, que você tá em cima do muro, você tem que escolher, acha que é putaria, acha que é promiscuidade, né? Não tem um respeito, assim, a essa sexualidade, acha que tem mais tendência de atrair porque é bissexual, enfim, são várias distorções que tem.
eu percebi que eu internalizei no sentido de vira e mexe eu pensar isso. Então agora, por exemplo, eu tô mais inclinada a me relacionar com homens. E eu já refleti muito no meu passado, de que faz parte, de que eu mudo, mas ainda assim, inconscientemente, quando eu tô no modo automático, me vem um pensamento, ou eu faço alguma fala, brincando, assim, é porque eu sou hétero, virei hétero. Falo isso e aí depois eu fico, gente, por que eu tô de novo com essa palhaçada? Sabe, acabo reproduzindo, assim, mas eu tô nesse trabalho de me aceitar, né, como bissexual e perceber que isso muda conforme a vida passa, isso se transforma, assim. Muito bem. Eu perguntei para a Bia qual o estilo de filme preferido dela. O que foi que ela me respondeu? Vai lá, Best Friend. Qual é o estilo preferido Vai, de Laila, filme da qual Bia? foi? Quero ver. Comédia não é comédia. Romance não é romance. Ixi, essa amiga nunca assistiu filme com ela. Terror não é terror. Peguei agora certinho você na mentira, Laila. Lembrando, Bia, que a Laila é minha filha, tá? Ela é atriz de teatro, ela é da companhia. E ela fica desesperada querendo acertar as coisas aqui. Uma vez fui brincar com uma amiga minha que eu tava mais hétero. Nossa, fugiram de mim. Ação, não. Drama. Eu não sei se. Consideração, não, né, Bia? Mas é Ficção. parecido. É parecido. Ficção. Ficção, não. Acho que tá mais pra Começa, ficção. começa com A. É uma mistura aí de ficção com ação. Muitas coisas legais, muitas descobertas. É o quê? A vida dela é isso, né? A vida da Bia é isso. É uma aventura. Isso. Boa! Muito bem, Laila. Carol, bora, Carol. A Laila passou de ti. Bora, Carol, acertar. Vamos para mais um momento da vida da Bia. Vamos ver o que é que as cartinhas. Para já, isso que foi que eu mexi aqui. Vamos ver o que é que as cartinhas nos revelam. E a próxima, vamos falar sobre mudança de tema nas redes sociais. Essa é a temática de agora. Vamos falar sobre. Bia, você produzia no YouTube, nas redes sociais, sobre espiritualidade. Um monte de gente da faculdade começou a lhe excluir e falar sobre isso quando você postou que era negra, né? Parda. Parda. E em 2020 você decidiu que esse seria o seu tema de TCC, pesquisar sobre essas questões do colorismo, né, de raças. E desde dezembro que você tem redes sociais que falam mais sobre isso. Você mudou completamente a sua temática. Você cortou a espiritualidade de tema e começou a falar somente sobre o seu tema do seu TCC. E como foi, né, como é que está sendo para você agora, essa nova fase, de estar passando nas redes sociais sobre aquilo que você está estudando? Então, eu produzo conteúdo na rede social há muito tempo, assim, né? Então, por exemplo, o meu Instagram, ele tem 10 anos de existência. Porque eu tenho há muito tempo o Instagram, assim. E eu comecei a produzir conteúdo, na verdade, sobre viagens, assim. Teve uma época que eu viajava muito em São Paulo. Viajava na região, não era viagem cara, não. Era quando eu conseguia ir pra praia, eu conseguia fazer umas trilhas, assim, perto. E eu tirava muita foto de trilha, de viagem e produzia conteúdo, assim. E já tinha uma galera que gostava. Quando eu entrei na faculdade, eu produzia conteúdo sobre isso. O meu perfil era Praiana, o nome.
Ai, muito boa essa fase. Em 2017, né? Então eu tirava muita foto e tal. Minhas fotos eram. Tem lá no meu perfil no Instagram, inclusive, até hoje. E aí eu comecei a produzir conteúdo sobre espiritualidade em 2019. Que a minha página teve um boom. O meu crescimento foi em 2019. E aí eu comecei a produzir conteúdo sobre autoconhecimento, porque eu comecei a querer ajudar as pessoas com o meu conteúdo, e não só me mitidar das viagens que eu fazia. E aí começou a ir por um sentido de, cara, eu preciso ajudar as pessoas com os conhecimentos que eu adquiri sobre espiritualidade, autoconhecimento. E eu vou botar a cara, assim, era difícil, né? Eu acho muito louco como hoje em dia eu tenho uma naturalidade ao falar nas redes sociais, porque era tão difícil fazer um vídeo. Nossa! E nem era tema sensível. Hoje em dia eu falo sobre um tema muito sensível. E aí foi um processo, né? Foi um degrau que eu fui subindo, fui subindo. E conforme eu falava de espiritualidade, sempre apareciam as questões raciais me sinalizando assim, né? Ó, você vai ter que falar sobre isso. E eu lembrava dessas experiências traumáticas que eu tinha vivido, ou eu passava novamente outros traumas que deixavam esse pisca-alerta ali de assim, ó, tem isso aqui, você gosta de falar disso. E como eu sou uma pessoa, né, que eu sou espiritualista, eu acredito em missão de vida, em propósito de alma, em algo que você veio para fazer, assim. Então, em dezembro, quando eu fiz a transição do conteúdo para pesquisa racial, foi como se eu tivesse colocado o trem no trilho, sabe? Eu coloquei o trem no trilho e aí agora eu não tenho dúvida, porque eu tinha dúvidas em relação ao caminho que eu dava para o meu conteúdo era um pouco instável, era tudo meio perdido, assim, por mais que eu tinha certa linearidade, eu até que trabalhava, né, nas redes sociais na época, tinha algo faltando ali. E aí, desde dezembro até hoje, eu percebo que eu coloquei o carro, assim, na direção certa e que é só seguir e continuar expandindo nesse assunto, nesse tema, trazendo mais conhecimento, adquirindo mais conhecimento, né? E, e me sinto muito completa, assim, sinto que eu tô no meu caminho, não pretendo parar tão cedo, assim. Que eu sinto no meu coração que eu tenho que deixar um legado para as próximas gerações em relação à discussão racial no Brasil, sabe? Então, hoje em dia, eu tô muito na minha casa, assim, com o meu Instagram. Eu gosto muito de falar. Hoje em dia, eu falo coisas que são muito polêmicas e eu falo com uma naturalidade, assim, porque é o que eu acredito, assim. E eu sempre deixo claro que ninguém precisa concordar, né? Que são vieses diferentes, sociologia tem várias visões, mas que eu preciso estar ali dando voz para as pessoas que concordam, né? Então é isso, eu amo estar ali, eu amo esse ambiente, eu amo fazer parte disso. Tem hora que cansa, tem hora que cansa. Mas eu sinto que é a minha missão. É isso. A Carolzinha até disse assim, legal, você é tranquilo, eu adorei. Como você passou quando as pessoas começaram a te excluir? Foi o que ela perguntou. Então, eu passei por exclusão várias vezes, né? Então, quando eu tive uma exclusão mais pesada ali no ensino médio em relação ao racismo, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu chorava, eu implorava para fazer parte, eu queria sair da escola uma época aí, tipo assim, eu tinha uma bolsa, a mensalidade era o que hoje corresponde a uma mensalidade de 3 mil reais numa escola. Porque na época era 1.300 e assim, fazem 10 anos, a inflação deu um, né? Então, eu queria sair, assim, no começo, de tanto desespero que eu sentia. Depois eu comecei a implorar para fazer parte, assim. E aí as pessoas acabaram me aceitando de uma forma ou de outra e as discussões raciais começaram a acontecer, eu comecei a entender. E as pessoas até se desculparam pelo que aconteceu no momento anterior e eu tenho amizades que vêm dessa época, né? Então, pessoas que foram coniventes com a minha exclusão, que fizeram parte, né? Hoje em dia são minhas amigas até hoje, assim, há 10 anos. Pediram desculpa, entenderam a problemática daquilo e hoje em dia a gente reflete juntos, assim, sobre essas questões. É muito louco Amadureceram, ver. né? Oi? Amadureceram sobre a questão. Sim, e a gente aprendeu juntos, assim. Então, eu tenho esses amigos, não tenho vergonha nenhuma de falar disso, até porque são grandes amizades minhas, assim. E na faculdade, eu, de certa forma, externamente, eu fingia que aquilo não me afetava.
Eu era monitora de um professor, né? Porque eu sou super nerd, super estudiosa, só tiro nota 10. E ficava na cola daquele professor, assim, e isso era uma coisa que me dava muito suporte. Então, se eu tava na universidade, eu tava com ele, assim. E esse professor, ele é budista, ele é um monge, né, budista. Ele é discípulo da monja Coen, inclusive, né? Então ele é um monge foda, assim. Eu sou apaixonada por ele. E ele tava sempre me auxiliando, assim, a lidar com tudo aquilo. E foi o que me ajudou, mas na época eu não percebi que aquilo ia deixar traumas tão pesados, assim. Aí conforme o tempo foi passando, chegou a pandemia, eu comecei a fazer umas autorreflexões e fui percebendo que aquela exclusão me marcou profundamente. E agora que eu tô superando, assim, porque eu desenvolvi fobia social, dificuldade de me relacionar. Se antes eu era muito comunicativa, conversava muito com as pessoas, eu comecei a expressar certas timidez, que para mim era uma coisa, como assim timidez? Era uma coisa muito longe de mim. Eu comecei a expressar timidez, eu comecei a parar de frequentar lugares, que eu era uma pessoa que saía muito. Comecei a parar de ir nas festas, coisas da faculdade eu não ia, porque eu não, vou fazer o que lá? Tipo assim, eu comecei a entrar pra dentro de mim, né? E aí só agora que eu tô superando isso, assim, que eu tô num caminho de deixar essa história pra trás e seguir e normalmente, sabe? Porque foi foda. Principalmente crise de pânico, que eu tinha bastante, assim. Crise de ansiedade, crise de pânico. É isso. Laila Leandra, beijão pra você, meu amor. É tão interessante a gente escutar a Bia falando, porque eu acho que vai servir como exemplo para muita gente, né? Porque, querendo ou não, esses traumas sociais acabam realmente fazendo isso, fazendo a pessoa se fechar, né? Se tornar introspectiva. E isso prejudica muito, vai prejudicar na sua vida social, nos seus relacionamentos amorosos, no familiar e no de emprego também, né? Porque você vai acabar atrapalhando a questão de comunicação, né? Que é tão importante, né? No nosso dia a dia. Para vocês da barra de rolagem, qual é o signo da Bia? A melhor amiga dela vai saber, com certeza, né? Quero ver. Qual é o signo da Bia? Vamos ver se vocês acertam. Beijão, Laila Leandra. Beijo, meu amor. Libra não é Libra. Leão não é Leão. Libra, por acaso, Áries, é a minha Touro. lua e touro é meu ascendente. Olha aí, mas não é o signo. Não Aquário, é meu... não. Ixi, mas essa amiga aí tá falha, viu? Peixe, Capricórnio, não. Vocês vão dizer o zodíaco todinho, por último, o real. E aí? Qual é o signo da Bia? Eu tô confundindo com Vênus, Lua, Urano. ascendente. Áries. Não é Áries. Eu só não vou dar uma dica, porque aí a Laila vai matar na hora. Touro, não. Gente, disseram, acho que vocês disseram todos. Só falta esse. Câncer, não. Sagitário, Laila, Tô... Sagitário. Ia ficar complicado. Era complicado se eu dissesse assim, é o meu signo. Ou então tem a ver com o animal que eu falei na entrevista passada, que era o centauro. Aí não dava. A Laila tinha visto, a Laila ia saber de cara. Sagitário. E vamos para mais uma temática da vida da Bia. Vamos ver o que, é que as cartas nos aprontam. Pré-adolescência. Vamos falar de pré-adolescência e a pergunta é a seguinte: também foi outro momento que você passou por essa situação de exclusão também, Bia. Na sua pré-adolescência, você já começava a sentir as dores do racismo, vindo principalmente das amigas da sua irmã. Algumas palavras usadas: preta, vassala, safada, nojenta, empregada. E, inclusive, teve um episódio que uma menina bateu na toalha, se eu não me engano, com a toalha molhada em você. Foi na escola, você pode contar um pouco sobre isso também. E a questão de piadinhas do racismo recreativo sem exclusão, que foi na primeira escola. Também por ser magra, né, chamada de caveira, desnutrida.
E teve esse momento em que você alisava o cabelo por não ter referências, mais ou menos na sua idade de 13 a 15 anos. Fala um pouco sobre isso e também essa questão, o que é esse racismo recreativo, que muitas vezes a gente encontra alguns termos, mas não sabe do que é que se trata. Então, o racismo recreativo é quando o racismo é usado para fazer piadas, né, brincadeiras. Eu nem gosto muito desse termo, sinceramente, assim, é um termo científico, né, que nas ciências sociais as pessoas usam para falar do que é, mas eu prefiro falar injúria racial, sim, porque você usar a palavra racismo junto de recreação é até meio problemático, mas é basicamente quando as pessoas fazem brincadeiras racistas, assim. Né? Então, por exemplo, uma brincadeira que faziam muito comigo, sumiu alguma coisa, foi essa preta que roubou. Tipo, ai, que brincadeira engraçada. E isso seria esse racismo recreativo, que é algo muito presente na vida de pessoas pardas, como eu, né? Porque o grupo de pardo é muito vasto, mas pessoas pardas como eu, que são mestiças de negros, que as pessoas acreditam que elas podem fazer essas brincadeiras porque eu não sou negra de verdade, né? Então, tem uma lei que coloca o racismo como crime, mas a crença social é de que só é válido isso se a pessoa for uma pessoa preta, né? Se uma pessoa retinta, se uma pessoa de cabelo crespo, uma pessoa negra que a gente olha e não tem grandes questionamentos do que é aquela pessoa, uma pessoa negra e acabou. E quando elas fazem esse tipo de piada, esse tipo de fala para pessoas pardas, é como se tivesse um encorajamento, porque se eu alegasse, olha, isso é racismo, não, não é racismo, porque você não é negro, né? Então, isso eu tô falando agora como um relato pessoal, mas o Mano Brown, né, do Racionais, ele fala também disso, dessa questão. Ele deu uma entrevista para Rolling Stones uma vez em que ele falou, né, que no grupo Racionais tem ele e tem o Blue, que é um cara preto escuro, né? E o Mano Brown, o nome dele é Mano Brown porque ele é um cara pardo, né? Porque a pele dele é parda, em inglês é brown. Que em inglês é brown que eles falam, não é pardo. E ele fala sobre o quanto ele ouvia esse tipo de comentário o tempo inteiro, enquanto pro Blue as pessoas tendiam a ficar mais em silêncio. Não porque elas não eram racistas com o Blue, mas porque tinham medo de mexer com um cara preto e também da lei que coloca o racismo como crime, né? Então ele ouvia muitas coisas sobre, falam que eu tenho cor de bandido. Essa é a cor que você vê nas cadeias, essa é a cor que você vê na favela. E eu ouço coisa o tempo inteiro, enquanto pro Blue não falam nada. As pessoas têm medo de, ele fala, as pessoas têm medo de falar um A para um preto. Agora para mim é o tempo todo, é toda hora, né? Tem cor de bandido, não sei o que, ele fala isso, assim, e aquilo me afetou muito, porque no meu meio eu via pessoas que eram mais escuras que eu, e elas, é claro que as pessoas eram racistas com elas, mas às vezes elas eram aquele racismo silencioso, que tem medo, né, de posicionar determinadas falas, medo da lei, enfim. E para mim era o tempo inteiro, né? Então, enquanto para homens isso se manifesta como essa vulnerabilidade de cadeia, que é uma questão racial voltada para o masculino, cadeia, roubo, né? Eu também tinha umas piadas em relação a isso. Mas era muito mais forte a questão da empregada doméstica, né? Então a mulher colocada no lugar da serviçal. E as piadas que permeavam a minha experiência eram muito mais voltadas para isso. Então, enquanto falavam que o Brown tinha a cor de bandido, eu teria a cor de empregada, né? E era algo que eu ouvia muito, assim, e era sempre em tom de, nossa, é piada, é brincadeira. E esse grupo que eu falei pra você de amigas da minha irmã, que me bateu com a toalha molhada, a gente frequentava a casa delas, assim. Eram amigas mesmo, né? E eu era muito criança, tinha 11 anos quando isso aconteceu. Porque tinha um programa de TV que era, assim, A Bossa, que era uma paródia do Bossa, né? Que ele fazia. E nesse programa tinha um blackface, que era uma empregada doméstica, que era um branco que fazia com black power, e que durante o seriado, que era de comédia, ele ficava apanhando. As pessoas chamavam, sua vassala. Tá me ouvindo? Porque aqui tá travando. Tô ouvindo, sim. Sua vassala. E batia nesse personagem, que seria Jaqueline o nome. Se pesquisa no YouTube, você encontra.
Só colocar lá, assim, a bolsa Jaqueline. E aí as pessoas me batiam baseado naquilo, assim, e me chamavam de Jaqueline, de vassala, de empregada, de nojenta, nisso que você anotou aí, né? E esse dia essa menina tava lavando a louça, ela pegou o pano de louça, né? Não era uma toalha, era o pano de louça. E aí o pano molhado ela torceu, enrolou e chicoteou na minha perna e saiu correndo atrás de mim na casa. Era brincadeira. Era a brincadeira dela. E aquela foi a primeira vez que doeu, porque eles me batiam, eles faziam essas brincadeiras e não doía fisicamente, né? E eu comecei a chorar, desesperada, e falar: para de me bater, tá machucando? Para. Então, essa é a experiência mais traumática que eu tenho, assim, de memória de racismo, assim. E eu conheço pessoas mais escuras que não passaram por isso. Por quê? Porque tem esse aval que é muito permissivo, né, de pessoas pardas, de você não é negra. Então, é aqui que a gente vai despejar tudo que a gente pode, porque se a gente mexer com quem é mais escuro, a gente pode ser preso, a gente pode sofrer certas represárias que o corpo pardo ele tá legalizado, assim, por enquanto, de sofrer, assim. Então é isso, assim, resumindo. Muito bem. Joana Loura, beijo para você, meu amor. Obrigadão pelas curtidas, tá? Por ter passado por aqui também. A Joana já foi também entrevistada por mim. A, a, a temática dela foi: existe idade para se ter TikTok, né? E aí foi bem interessante também a nossa conversa. E ela é viúva, né? E foi um bate-papo bem bacana. A próxima pergunta para vocês da barra de rolagem é sobre tatuagens. Eu perguntei para a Bia quantas tatuagens ela tem. O que foi que ela me respondeu? Vamos ver se vocês acertam. Beijo, minha loura linda. Obrigadão pela sua presença, tá? Quantas tatuagens? 2? Não. 3? Não. 4? Não. É mais, Laila, é mais, Laila. 6? Não. Pedro Palheta. Boa noite, Pedro. 7? Não. Sobe mais. É daqui que tu chegue lá. 9? Não. Cadê a Carol? Sumiu? 11? Não. Tá chegando, tá chegando. 13? Não. Eu tenho 4. Ela tem 15. Quase, quase. Quase, Joana. 15? Não. 16. É isso aí. Se tu chegava, tu 16 foi. rumo a 17, que eu já tenho uma que eu tô louca pra fazer. Pronto, já tá aí. Já, a Laila já contou com a próxima aí. 17 também. E a próxima temática que a gente vai falar com a Bia é sobre colorismo. Olha aqui, chegamos no colorismo. Bia, explica para a gente um pouco como é essa questão. Como é que a gente deve considerar uma pessoa ou como uma pessoa deve se considerar? Então, né, a gente podia ficar 1 hora que a gente tá falando só falando do colorismo, porque é um tema muito complexo, um tema que tá em construção no Brasil, essa discussão, né? Então eu gosto sempre de deixar claro que nada está fechado em relação a isso. A gente está fazendo as pesquisas, a gente está construindo conhecimento. E quando a gente fala de colorismo, no Brasil, quando a gente importa esse termo, porque é um termo que vem dos Estados Unidos, a gente está falando da diferença de discriminação racial que as pessoas sofrem de acordo com o quão próximas da negritude elas estão ou o quão distantes da negritude elas estão. Né? Então, como o Brasil é um país muito miscigenado, a gente vai ter uma diferença muito grande de vivências e experiências baseadas nos traços das pessoas, né? Na cor da pele delas, mas também traços de cabelo, traços faciais. E tudo isso tem a ver com o que a gente chama de colorismo, né? E quando eu trago essa questão do colorismo no meu conteúdo, eu costumo dizer, né, que o colorismo, ele
não diz. Você tá me vendo? Que eu tô travada pra mim. Tu tá travado no vídeo, mas estou escutando direitinho. Ele não Voltou. diz que, por exemplo, o pardo é negro, porque quando importaram isso, falavam que o pardo era negro, assim, né? Então, pardo é negro sim. Por quê? Porque o colorismo diz isso. E, na verdade, o colorismo não diz isso. O colorismo diz que as pessoas pardas também sofrem com racismo de acordo com o quanto elas vão se aproximando da negritude. Entendeu? Então, cada pessoa mestiça ela vai ter a sua experiência. Quando eu falo de mestiça, eu tô falando de pessoas que têm o fenótipo ambíguo, né? E isso pode ser várias coisas. Pode ser a pele parda e o cabelo cacheado, igual eu, ou pode ser o cabelo bem crespo e a pele até mais clara do que a minha, né? Os traços do rosto, o nariz largo e a boca larga, que é o que a gente associa à africanidade, por mais que na África tenha diversas variedades de fenótipo, é o que a gente associa culturalmente aos povos afrodiaspóricos. Então é isso, assim, bem resumidamente, esse é um conteúdo que no meu Instagram eu falo com muito mais detalhes, então eu convido vocês a verem aqui no TikTok também, mas como no TikTok eu não consigo botar muitos textos, acaba que lá eu dou uma aprofundada melhor. E na semana que vem eu vou dar um curso sobre colorismo, vocês estão convidados a participar. O link de divulgação tá lá no meu Instagram. E lá, né, em 2 dias de curso, eu vou dar um resumão do que eu tenho de aparato da pesquisa até agora, né? Porque está em desenvolvimento. Como eu falei para você, o meu TCC ainda não está pronto. E vem aí, né? É isso. Muito bem. Então fica todo mundo convidado. Vou até te fazer uma pergunta em cima desse mesmo contexto. Bia, tem-se uma discussão muito grande das pessoas em não quererem associar o pardo como cor. Mas a gente percebe que na própria pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem lá, né, branco, pardo, amarelo, indígena, como é essa questão, assim, o porquê que as pessoas têm querer esse distanciamento do pardo? Então, isso vem, a raiz desse pensamento vem da inspiração que as pessoas do movimento negro brasileiro, quando eu falo movimento negro, eu não estou falando só dos movimentos negros organizados, mas do povo negro consciente que quer mudar a situação racista do Brasil, não necessariamente quem está lá no movimento político, né? A iniciativa é inspirada no movimento negro norte-americano, nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, quando teve o regime de apartheid, que foi logo depois da escravidão, eles começaram a dividir as pessoas pretas e as pessoas brancas ali. Os brancos, os supremacistas, eles decidiram e definiram que toda pessoa mestiça que tivesse pelo menos, né, a lei de uma gota de sangue, que eles chamavam, que tivesse pelo menos um sangue, um ancestral negro, que seria só uma gota de sangue negro, seria considerado negro e seria segregado, né? Então, passaria por essa segregação, não poderia conviver em vários ambientes brancos, eram proibidas de acessar. E nisso, as pessoas mestiças de negro nos Estados Unidos, até o dia de hoje, elas já tá mudando isso com o tempo, né? Tem aí vários pesquisadores que estão indo para um sentido de querer afirmar a multirracialidade, que é como eles chamam lá, multiracial, né? Que eles falam movimento multirracial. Mas começou essa afirmação, né? Então, por exemplo, quando eu era mais nova, por eu ser uma mulher brasileira, uma menina brasileira, né? Quando eu era mais nova, quando eu via o Obama, as pessoas falavam que ele era negro, eu intuitivamente não interpretava ele como negro, né? Porque a cultura brasileira vê isso de uma forma diferente. Até a própria Beyoncé, né? Que ela é uma mulher mais clara. Se as pessoas falavam que a Beyoncé era negra, eu não entendia muito bem o que era aquilo, porque para mim a Beyoncé era parda, era mestiça, né? Outro exemplo, a Rihanna. Outro exemplo, a Mariah Carey é negra, né? Lá nos Estados Unidos. E para mim ela era branca. Aqui no Brasil, quando a gente olha para ela, dependendo do meio que você olha, né, com aquele cabelo loiro, aquela coisa toda, você não vê ela dentro desse espectro, mas lá é assim que funciona. E o que isso gerou lá? Isso gerou uma força de organização política do movimento negro. Porque as pessoas pretas, elas estavam separadas dos brancos, então elas estavam juntas ali
para poder pensar estratégias de combater aquele racismo, né? E tem várias outras raízes para isso ter acontecido que dá para a gente conversar em outros momentos, porque é bem profundo isso, leva mó tempo. Mas, assim, isso levou uma união, e nos Estados Unidos eles fizeram um movimento pelos direitos civis na década de 60 e conseguiram diversos direitos, avançar diversas pautas do povo preto lá. Enquanto aqui no Brasil, as pessoas elas conviviam com os brancos e elas nem os negros, né? E alguns brancos não tinham essa mentalidade de segregação e divisão. Então a nossa cultura ela vê isso de uma forma diferente, né? Ela vê, por mais que tenha esse racismo muito grande, ele é um racismo, mas que vive ali na mistura, né? Então é aquela coisa de, empregada doméstica é como se fosse da família. É um racismo que é diferente. E as relações interraciais, elas nunca foram tão repudiadas quanto são nos Estados Unidos. Os abusos também, né, que acontecia muito, que principalmente de feitor com escravas, acontecia muito mais, com uma frequência muito maior aqui no Brasil, por não ter essa mentalidade de segregação. E claro que tinham abusos nos Estados Unidos, mas aqui era muito maior, e aqui tinha a presença da população indígena também, muito grande nesses movimentos de miscigenação e de mistura das raças, né? E aí, quando o movimento negro começa a se organizar no Brasil, ele vai usar os Estados Unidos como referência. Vai olhar o que eles fizeram lá. Lá eles não foi nem eles que decidiram, mas assim, o mestiço era considerado preto, né? Isso ajudou eles. Tá, e se a gente tentar fazer isso aqui, né? Os mestiços se autodeclararem negros pra gente poder se unir, porque aqui no Brasil as pessoas pretas elas sofreram uma lavagem cerebral muito grande, que elas mesmas, né, não queriam ser negras. Então a cultura de embranquecimento ela veio muito forte. Enquanto nos Estados Unidos, por ter a segregação, os povos pretos eles tinham orgulho, né? Um orgulho de serem pretos, orgulho de se unirem, não quererem se misturar com os brancos, enquanto aqui essa lavagem cerebral foi levada a gente querer se embranquecer, a gente querer se miscigenar, a gente querer... E pelas teorias de embranquecimento que começaram a acontecer ali na mesma época dos movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos, o Brasil tem esse levante de querer se embranquecer. Então, quando a negritude se empodera, ela quer, como uma estratégia política, que as pessoas mestiças se autodeclarem negras, né? Então, que o pardo pare de existir essa nomenclatura e essas pessoas comecem a se autodeclarar negras. Só que isso não é tão simples assim. Porque se a pessoa ela tá se vendo como intermediária, né? Ela se olha no espelho, ela se vê ali, não é tão fácil colocar na cabeça dela que ela é negra. E culturalmente a gente tem um inconsciente coletivo que tem fortalecido muito forte o que é uma pessoa parda, o que é uma pessoa negra. Então não é algo que se muda da noite pro dia e é algo que a gente nem precisa mudar para se unir como movimento racial, né? Isso que eu defendo dentro do meu estudo. Principalmente porque nesse grupo de pardos, de mestiças, nem todos são descendentes de negros. Tem muitos descendentes de indígenas e tem muitos descendentes dos dois, que aí vai gerar aparências físicas que são completamente diferentes umas das outras, né? E às vezes quando essa pessoa ela vai na boa intenção, ela estudou, ela viu ali, nossa, se eu me autodeclarar negra, é isso que a galera tá propondo, que pardo não existe, eu vou me autodeclarar negra. Isso tem gerado diversos constrangimentos, porque aí vem o fulano, o ciclano e fala que não é. Enfim, é uma confusão que a gente podia não estar passando agora, a gente podia estar simplesmente se unindo como movimento racial, sem querer que as pessoas anulem uma identidade, uma coisa que está tão forte no inconsciente coletivo brasileiro, né? A única coisa que eu apoio é que o grupo pardo tem um apagamento de origem, né? Um apagamento de origem racial. Então, quando eu falo pardo, você não sabe a minha origem, você não vê minha cara, você não sabe de onde que eu sou pardo. Pardo do quê? Pardo de indígena, pardo de negro, pardo da onde que vem essa pardice? Mas você é pardo o quanto? Você é pardo, tipo, bem mais próximo da negritude, ou você é pardo, uma pessoa que tem o cabelo liso, tem traços finos, mas tem a pele um pouco mais bronzeada? Que pardo é esse, né?
Então, eu apoio muito um levante, assim, um resgate de identidade para as pessoas mestiças, né? Então, se a gente vai se autodeclarar pardo, a gente tem que saber da onde que a gente veio, a gente tem que saber da onde que vem a nossa vulnerabilidade racial, se vier, porque dependendo do pardo, acaba nem sofrendo racismo igual eu sofri, né? Acaba sofrendo muito menos, às vezes nem percebe. Isso varia muito. Então, o meu objetivo é ter esse resgate, né, das raízes, da ancestralidade, de olhar para trás e saber da onde que veio essa sua autodeclaração de parda e perceber, né, onde que estão os prejuízos que você teve ser racializado e onde que estão talvez as vantagens, né, que você possa ter tido por estar dentro do grupo de pardos, assim. Nossa, eu poderia ficar falando disso a noite inteira, mas resumindo, É isso. Denis, boa noite, Denis José, meu querido. Muito obrigado pela sua presença, tá? O Denis também foi entrevistado por mim, o tema dele foi religiosidade, e a gente teve um bate-papo bem bacana. Rosa, linda, chegou. Beijão, Rosa. Obrigadão pela sua presença. Também foi entrevistada por mim. O tema dela foi a questão da pobreza, né? E aí a gente falou, será que essa pobreza é econômica ou é espiritual? Né? Boa noite, minha linda. Obrigadão, viu, pela sua presença. E vamos para o nosso último tópico da conversa com a Bia, da cartinha, que é a temática professora de história. Ela falou lá no início, né, desse episódio, mas nós vamos agora aprofundar um pouquinho nessa história que, de certa forma, foi um up, né? Foi uma chavinha que motivou ela a mudar muitas coisas. Bia, na metade do segundo ano do ensino médio, você teve uma professora de história que começou a falar mais claramente, debatendo nessa tecla, sobre cotas, sobre o cabelo crespo, e lhe deu mais consciência, né, em 2013, e essa professora fez com que você começasse a mudar sua postura. Como foi essa história? Então, foi a primeira vez que eu tive contato com a discussão racial que hoje em dia, né, as pessoas estão tendo cada vez mais cedo. Era uma Graças a professora, Deus. ela era mestiça, tinha o cabelo bem cacheadinho, quase crespo, mas ainda não era crespo, e ela tinha a pele bem clara, ela era a pele branca, acho que ela se considerava branca, eu não sei como ela se considerava. Hoje, dentro da identidade cinzas, eu consideraria ela mestiça, autodeclaração pelo IBGE é parda, né? Mas eu não sei como ela se vê. Ela pode até se ver como negra, dependendo do estudo, né, do caminho que ela foi. Mas dentro da identidade cinzas ela é uma mulher mestiça. E aí ela começou a explicar qual era a importância das cotas raciais. E eu não entendia isso até aquele momento. Tinha 15 anos, né? Eu não entendia. Eu achava que a cota estava subestimando as pessoas pretas. E aí ela explicou uma coisa muito básica, de que não teve reparação histórica da escravidão, né? Então, quando teve a abolição, as pessoas pretas foram jogadas a Deus dará, sem terra, sem nada. E ainda consideravam vadiagem um crime. Tipo, se a pessoa estivesse na rua sem fazer nada, ela era presa. Então, eles queriam prender a população preta em massa. E aí ela explicou, né, que naquele momento, principalmente ali na região do Rio de Janeiro, esses pretos subiram os morros e foram construir as favelas que a gente tem até hoje, né? E que tem populações ali, naquelas favelas, que estão ali até hoje, que são descendentes de escravos, né? Então, enquanto a gente tem essas pessoas ali na favela que são descendentes de escravos, nos palácios a gente também tem os descendentes dos escravocratas, né? Então, eles estão nos palácios. E aí, naquele momento, eu lembro dela explicar isso de uma forma linear e eu finalmente entender, né, o porquê que tinha que ter cotas. E aí ela falou da questão do cabelo. Meu cabelo era alisado na época, e aí eu parei de alisar, foi por influência dela. E comecei a estudar outras pautas, que hoje em dia já passa até batido, né? As pessoas falam muito, assim. E foi esse momento que eu comecei a estudar raça. Foi há 9 anos. Ano que vem eu posso falar que eu estudo raça há 10 anos.
Porque meu mergulho começou ali, assim. Então eu sou muito grata. O nome da professora é Joyce. Eu nunca mais tive contato com ela, inclusive eu acho que eu deveria ter. E eu confesso que eu tenho um receio de ter contato com ela e ela, tipo, falar, ah, mas não, o pardo não existe, não sei o quê. Porque pode acontecer. Pode acontecer isso, sabe? Desmoronar aquilo que eu criei de dentro de mim. Mas, não, eu não vou abandonar isso que eu criei de dentro de mim, não. Essa construção, ela só vai crescer. Mas eu tô falando no sentido dela não concordar das Não, eu tô brilhantes dizendo áreas dela. dela, de aproximação dela. Ah, sim. E aí eu fico meio, sabe, meio. Vamos ver, né? Porque a gente nunca sabe qual vai ser a reação da pessoa, se ela vai achar genial ou se ela vai ter uma grande resistência ali, né? Mas eu tô sempre aberta. Não, eu acho que, falando como professor, né? Eu sou professor de matemática, eu acho que quando a gente vê uma pessoa em que a gente deu aula e que, de certa forma, ela está seguindo algum caminho, algum vertente, né? Que não seja para o lado negativo e que aquilo ali foi motivado por a gente, eu acho que a gente se sente muito feliz, a gente se sente muito grato, porque a gente sabe que a gente fez parte daquilo ali positivamente para a pessoa. A gente acabou as cartinhas da Bia, mas a gente não terminou o nosso bate-papo, que agora a gente vai para a brincadeira dos emojis. Então eu vou passar aqui alguns emojis, a Bia já sabe como é a brincadeira. Eu vou passar os emojis aqui falando o número deles, e aí ela vai dizer, ah, pare no número tal. E aí eu revelo para ela e ela diz o que é que esse emoji lembra, em que momento da vida dela ele faz ela lembrar, tá bom? Vamos lá. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, Seis, parei, parei. 6. 6 é esse. O que é que faz, em que momento da sua vida esse emoji 6 faz você lembrar? Ai, gostei muito. Faz eu lembrar meu primeiro namorado, o Lucas. Que eu comecei a namorar em 2013 também. Vou fazer 10 anos. Muito bem. Vamos para mais um. Vai lá. 1, 2. Para. No Dois. 2? Esse daqui é legal. Que momento da sua vida esse emoji, assim quando ele faz você lembrar? Triste, com uma cara de feliz na frente. Olha, sinceramente não me faz lembrar momento nenhum, porque eu sou uma pessoa muito transparente. Se eu tô triste, eu vou triste pra qualquer lugar. Sério, eu nunca usei máscara. Já fingi que eu tô bem. Eu nem sei fazer isso. Eu até queria às vezes, mas eu não sei. Eu sou transparente. Onde eu vou, eu mostro, sabe? Então, eu não me lembra nenhuma fase, assim, sério. Eu me lembro muito essa figura sempre me lembra muito que é uma coisa que você faz e que é muito presente em você, mas com um artista específico. Eu gostaria de saber de você, como artista circense, se acontece isso também com você, que aí pode fazer você lembrar também de outro momento. Eu sempre lembro muito de alguns relatos de palhaços que às vezes estavam destroçados por dentro de alguma coisa da família, mas em cima do picadeiro ele tinha que fazer o pessoal rir, ele tinha que estar ali mostrando, tirando forças para alegrar o público. Já aconteceu isso com você, em termos de apresentação? Nossa senhora, tá parecendo. Já aconteceu algumas vezes. Na verdade, eu tive uma apresentação mês passado, dia 17, que eu tava muito mal. Nossa senhora, eu tava muito mal. E aí eu tive que ir lá e dançar, e subir no tecido e fazer. E eu tava mal porque minha família não tava ali, eu tava mal que meus amigos não estavam ali, que o menino que eu gosto não foi. Ó, se você estiver vendo isso, eu fiquei muito chateada porque você não foi. Fiquei muito mal. Nossa, eu chorava assim, aí eu limpando as lágrimas. E aí eu entrei e ainda dancei Dancing Queen do ABBA, coreografia e depois a coreografia no tecido. Rolou. Muito bem. E esse daqui eu até te mostrei, mas independente dele não ter aparecido no seu sorteio, eu vou te mostrar e eu queria que você dissesse um pouco, falasse um pouco sobre ele também. O pretinho, né? Ai, muito fofo. Esse emoji, ele me lembra o meu avô, que eu não conheci, né? Que, assim, a família da minha mãe, minha mãe que é uma mulher negra, né? Porque meu pai é branco.
E a família dela, ela nasceu de um casal interracial também. Só que o meu avô era bem preto, retinto, né? Ele tinha descendência africana direta. E aí ele morreu com 26 anos, quando a minha mãe tinha 2 anos. Então eu não conheci ele. E a minha mãe cresceu sem ele, sem a família dele, sem a parte negra da família dela. Minha mãe e as 2 irmãs da minha mãe. Elas cresceram com a família da minha avó, né? Que era a mãe delas, que é uma família branca e que era muito racista. Então elas tiveram uma experiência de vida muito puxada, assim, em relação ao racismo. E o avô delas, né? O avô branco, meu bisavô, ele proibia elas de procurarem a família negra. Então quando você mostra uma referência, né? Porque para mim esse emoji parece um menininho de um homem negro, assim, um menino negro sorrindo e tal. Eu lembro da foto que eu vi do meu avô, mas assim, eu não tenho referência nenhuma masculina preta na família, e as únicas referências que eu tenho de pessoas pretas são a minha mãe e minhas 2 tias, né? Porque aí depois a minha mãe casou com meu pai, que é branco, e aí também não tem mais referência, e todo mundo muito racista, assim, né? Então me lembra meu avô, que é essa referência que eu tenho em mente, assim. Muito bem. Então, agora a gente vai passar para o momento do bate-bola, em que você vai ver uma palavra e você vai dizer a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você lê ela, tá? Eu vou fazer contigo de um jeito diferente também, nessa entrevista de número 101, que vai ser nesse quadro aqui, que você está vendo aí, ó, 12 portinhas, e você vai me dizer o número, a palavra vai aparecer, e você vai me dizer a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você lê. 11. 11. A palavra 11 é Bia por Bia. Como assim? Você por você. Que palavra você definiria? Aventura. Aventura. Outro número. 2. 2. Umbanda. Raízes. Raiz. Lembrando a todos vocês que estão na barra de rolagem, né, que estão assistindo também aí pelo For You, que essas palavras aqui são, de certa forma, um resumo de tudo que a gente conversou na noite de hoje com a Bia, tá? Mais um número, Bia. 9. 9. Infância. Sozinha. Solidão. Outro número. 4. 4. Escola. Trauma. Trauma. Mais um. 6. 6. Racismo. Propósito. Propósito. 8. 8. Movimentos negros. Medo. Medo. 12. 12. Pardo. Orgulho. Orgulho. 3. 3. Bissexualidade. Orgulho também. 10. 10. Círculo. Magia. Magia. 1, 5 e 7. 7. 7. Redes sociais. Minha casa. A 1. casa dela. 1. Quilombo. Me vem exclusão. Infelizmente. 5. É. Lembrando, gente, que essa questão do nome exclusão que ela coloca é por a experiência que ela teve, né, do que a gente conversou, do momento da vida dela que ela foi visitar um quilombo. Qualquer coisa vocês voltem aí na entrevista para vocês entenderem direitinho quando estiver lá no canal. 5. Teatro. Passado. Passado. Lembrando que hoje, dia 24 de
agosto é dia do artista, né? Então, parabéns, Bia, pelo seu dia, Parabéns pra você também. né? Você que é do circo, eu que sou do teatro, nós estamos de parabéns hoje. Meu amor, agora no final, depois dessa, né, desse bate-bola, eu sempre falo um pouquinho sobre entrevistado e com você não seria diferente. Eu acabei achando uma mulher que é uma menina que se tornou uma mulher. E assim, tu passou por tantas coisas, né? Você passou por tantos momentos mesmo de exclusão, de solidão. E graças a Deus, Bia, você se tornou essa mulher que você é hoje. Essa mulher que fica, que vira, né, na nossa sociedade, graças a Deus, símbolo de empoderamento, né? Símbolo de luta, por questões nobres, por questões raiz, né? E que estimula outras mulheres a fazerem isso, que o lugar delas é onde elas quiserem, que a cor dela é aquela que ela se sente bem, se sente pertencente de acordo com aquilo que ela vivenciou. Então você passa muita verdade, você passa muita transparência, e isso são características suas, e embora algumas vezes você ficou meio sem entender, mas assim, como assim a gente vai falar sobre colorismo e o que é que tem a ver drogas em si? Mas tudo é uma construção, tudo você passou, foram momentos da sua história que lhe construíram de alguma forma, que lhe acrescentaram, que lhe valeram como suporte para ser a Bia que você é hoje, e isso que você está passando hoje, com certeza, vão ser degraus para mostrar a Bia daqui a 10 anos que vai estar ainda maior do que ela já é hoje. Então, é o que eu desejo para ti, assim, é tudo de bom mesmo, sabe? Que Deus, os seres divinos, os seres de luz que você acredita, te proteja, te guie cada vez mais, viu? Eu adorei te conhecer. Saiba que essa janelinha aqui com o Léo está sempre disponível para você, para qualquer debate, para qualquer assunto, para qualquer informação, para qualquer divulgação. Não tenha vergonha de quando eu estiver aqui numa entrevista. Ah, Léo, eu estou te vendo aqui, eu tenho aqui um curso que eu vou fazer, eu gostaria de dizer para o pessoal, venha. Não tenha vergonha disso, porque a casa também é sua, você faz parte dessa história, desse projeto. E eu gostaria que você dissesse agora, nesse final, o que é que você achou, porque alguns dias atrás, eu acho que até mais de um mês, a gente estava se encontrando, né? Era uma pessoa chegou no teu TikTok dizendo que queria fazer uma entrevista contigo. O que foi que tu imaginou naquele momento e o que é que você percebe hoje? Era o que você imaginava ou foi completamente diferente do que você pensava? Enfim, dê suas considerações finais também nesse momento muito rico e que mais uma vez eu te agradeço pela participação. Eu queria agradecer também por ter participado, gostei muito. Foi muito maior do que as minhas expectativas, né? Eu já falei em vários lugares, para ser sincera. Sempre esporadicamente eu aceito, alguns eu não consigo aceitar, por causa que minha agenda é muito corrida. Mas assim, eu queria muito participar, principalmente porque eu vi o seu comprometimento com o trabalho. Então eu falei, não vou vacilar com o Léo, assim, né? Então a gente até ia fazer outro dia, eu falei, não, remarca para tal data, que essa data eu consigo. E fiquei muito feliz de participar. Eu não sabia que seria tão dinâmico, que você colocaria as cartinhas, né? Tudo isso que você. Por mais que você dê um spoilerzinho, quando a gente se encontrou anteontem, eu não imaginava, né, que seria tão dinâmico, que você ia jogar pra galera responder as coisas. Eu nunca tinha visto alguém fazer uma entrevista assim. Eu nunca vi live no TikTok, né? Eu só vi live no Instagram. Então eu achei muito legal, muito dinâmico, né? Porque a galera tá passando e aí vê que tá rolando um jogo. Eu não tinha essa percepção, assim, do TikTok, de como que a live podia rolar, né? Então, nossa, eu achei muito divertido, achei muito legal você perguntar signo, tudo isso. Achei muito interessante de verdade. Sair também um pouco do meu tema, que é um tema denso, é um tema difícil, e aí a gente vai em outros lugares falar de outras coisas, não fica só ali, né? Então também não foi cansativo para mim, que às vezes é. Então é isso, assim, queria elogiar o quadro, falar para você continuar, porque é muito divertido, sabe? Isso que você faz. Adorei mesmo, assim.
Muito obrigada. E pretendo voltar aí em breve, hein? A gente fala de outra coisa, a gente debate outras questões. O que mais tem é assunto, né? Com certeza. E a gente vai debater. Santos, meu querido, beijão pra você. Olha só, com o pessoal, eles ficam tão íntimos que olha só como é que ele vem perguntando aí. Tu tá vendo, né, na barra de rolagem? Saudade de mim, Rolon. Ai, Santos. Beijão, Santos. Saudade de você, meu filho. Beijão no Tutu. O Arthur é filho dele. Ele é tatuador, Bia. E ele foi o único, de todas essas entrevistas que a gente fez, ele foi o único que foi entrevistado 2 vezes, uma no ano passado, porque eu não tinha essa característica de falar sobre a vida da pessoa. Então, a primeira entrevista dele foi só sobre tatuagem. Então, a gente só falou sobre a tatuagem. E aí, nesse ano, ele entrou no ritmo das outras. Aí, a gente soube um pouco da história dele, como foi, né, a vida dele desde quando ele nasceu. E é muito legal esse contato que eu tenho depois, né, da entrevista com os meus convidados, que sempre é de carinho enorme, de respeito. E a gente está aqui para se ajudar. Beijão pra ti, viu, Santos? Abração. Senti falta de você domingo, lá na janelinha, para fazer perguntas sobre a minha vida. Mas se quiserem assistir, já está no YouTube. Né, Rosa? A Rosa ficou comigo do começo até o final. A Rosa é maravilhosa. Então, gente, sigam a Bia. Obrigado, meu querido, pelos presentinhos, tá? Eita, Lelê, eita, Lelê. E se vocês quiserem seguir a Bia em todas as redes sociais, ela está com o mesmo nome, Bia Bueno Avelino. Então sigam ela, mandando presentinho também para você, Bia. Muito obrigado, viu, Santos, de coração. Obrigada. E eu desejo, assim, um final de semana, já estamos na quarta, no meio da semana, né? Um final de semana maravilhoso para todos vocês. Na próxima semana, como eu falei para vocês, no dia 31, nós vamos estar conversando com o Bebeto, com o Roberto, ele que é da Quimbanda, e a gente vai entender um pouco, né, sobre a história de vida dele, sobre alguns elementos dessa religião afro, e a gente vai estar conversando com ele na quarta-feira, dia 31, a partir das 20 horas, tá bom? A partir das 8 horas da noite. Então, fiquem ligadinhos. Daqui a 2 dias, 1 dia, 2 dias, vocês já podem estar acessando no YouTube, no canal Novas Pessoas, Novas Ideias, que essa entrevista de hoje vai estar lá completa para vocês saberem um pouco da história da Bia e também aprender um pouco sobre a questão do colorismo, né? Aprender um pouco a questão do respeito com a questão das diferentes raças, né? E que a gente tente fazer essa união, né? Eu acho que a gente está aqui não é para dividir, não é para partir, é para unir, né? Então, que a gente comece a perceber o outro, né? Ter mais empatia com o próximo e trazer ele para os movimentos e não expulsá-lo dos movimentos. Eu acho que os movimentos eles são para agregar, né? E não para estar... são pessoas que já se sentem excluídas. Então, não tem lógica um movimento excluir alguém que queira levantar uma bandeira a favor dele, né? Então, um super abraço para vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Passou aqui pela entrevista, deixa eu só dar aqui um feedback para a Bia. Passou por aqui pela nossa entrevista mais de 450 pessoas. Então, fica nessa rotatividade. A gente pensa que é pouquinho, né? Mas a gente vê no final, a gente sabe que tem essa passagem de pessoas grandes, fora as pessoas que ficam no For You, que acabam não entrando na live, tá? Nós tivemos 9K de curtidas, quer dizer, 9.000 curtidas de vocês que estavam aqui, né, seguindo com a gente na live. E eu gostaria de agradecer de coração por mais uma entrevista finalizada. Essa entrevista foi a entrevista número 101 e a nossa entrevistada foi a nossa queridíssima Beatriz Bueno Avelino. Ela que é de São Paulo e é estudante mais acirrada ainda sobre essa questão do colorismo, tá? Bia, boa noite, minha linda. Beijos. Beijo, Qualquer obrigada. coisa, estamos aqui. É só entrar em contato que a gente faz parte do movimento e a gente sai nas ruas gritando. Tá bom? Pode deixar, meu amor. Obrigada. Beijo, minha linda. Obrigadão, pessoal da Barra de Rolagem. Um super abraço para vocês. Laila, que acertou muito. Agora no final. Carol, que eu acho que já deve ter saído também, mas acertou também algumas questões hoje. Um super beijo para vocês. Boa noite. E até a próxima semana, se Deus quiser. Beijão, beijão, beijão. Bye, bye.